Pronto, então vou começar por apresentar, não é? O meu nome é Rui Igreja, sou professor de materiais. Na história pessoal, sou casado, tenho um filho e vivo aqui ao pé da faculdade, na margem sul. Profissionalmente, então eu comecei nos meus estudos mais avançados na Faculdade de Ciências em Lisboa. Comecei por estudar física, portanto estava num curso de física teórica, digamos assim. Depois, rapidamente, percebi que gostava de pôr as mãos na massa e, portanto, gostava de ir para as engenharias. Então, mudei de curso, na altura, tinha acabado o primeiro ano, e mudei para a Engenharia Física e dos Materiais aqui na Universidade Nova, e fiz o curso. Portanto, antigamente os cursos não havia os mestrados integrados, as licenciaturas eram de 5 anos, e fiz a licenciatura em Engenharia Física e dos Materiais, na altura era assim chamado, e tinha 2 ramos, tinha o ramo Física e o ramo Materiais, e eu fui para o ramo Física. Portanto, fiz aquilo que, no fundo, agora é um pouco equivalente àquilo que é o mestrado integrado em Engenharia Física, digamos assim. Depois, eu no último ano da minha licenciatura em Engenharia Física, comecei a dar aulas como monitor, fui convidado pelo Departamento de Física para dar aulas como monitor, fiz o último ano já a lecionar, e entretanto comecei a fazer um mestrado em instrumentação. Portanto, naquela altura não havia os mestrados integrados, havia as licenciaturas e depois havia os mestrados. Normalmente eram 2 anos, 3 anos, portanto, tinha uma parte escolar e depois uma parte de tese. Então fiz o mestrado em instrumentação, portanto, mais relacionado com eletrónica, medidas elétricas, sensores, dentro dessas áreas. Depois, logo a seguir, praticamente eu ter terminado o mestrado, eu passei para o Departamento de Materiais. Portanto, eu tinha integrado também o recém-criado CENIMAT, na altura. Portanto, estive no CENIMAT desde a primeira hora e depois passei para o Departamento de Materiais nessa altura. Portanto, estamos a falar em qualquer coisa como 1998. Então, comecei a fazer o doutoramento, fiz o doutoramento em Engenharia de Materiais, portanto, na área da microeletrónica e optoeletrónica. Portanto, eu em termos de investigação, tenho de estar sempre ligado ao CENIMAT, desde a sua criação. Também já fui subdiretor do CENIMAT durante alguns anos, portanto, tenho uma ligação desde o início muito forte a este centro de investigação. Em termos, se quisermos assim, em termos de aquilo que se chamam, quando nós pomos no currículo os interesses profissionais ou as nossas keywords, não é? Qual é a nossa atividade principal, assim, dita em palavras-chave. Aquilo que eu me tenho dedicado é aos sensores. É basicamente sensores, quer sejam físicos, químicos, biosensores, dispositivos biomédicos, microfluídica e instrumentação. Portanto, instrumentação também sempre ligada à parte sensorial. Em termos mais teóricos, tenho estado também algo ligado àquilo que se chama de espectroscopia dielétrica. Portanto, o estudo dos materiais dielétricos através de espectroscopia de impedâncias, a espectroscopia dielétrica, como quisermos chamar. A transição para a microeletrónica, para da microeletrónica, teve um pouco a ver com o meu doutoramento. Eu, na altura, tinha feito um mestrado já na área de sensores, mas muito eu estava, digamos, na física, mas já fazia praticamente investigação em engenharia de materiais, porque eu estava ligado ao CENIMAT, não é? Por exemplo, o meu mestrado foi síntese de materiais ferroelétricos. Portanto, eu cheguei mesmo a fazer síntese de materiais, já na altura, mesmo estando no Departamento de Física. Eu, de alguma forma, já estava muito ligado àquilo que é a engenharia de materiais. Porque as áreas são muito
enfim, sobrepõem-se. A engenharia física, a engenharia de materiais, tem algumas, tocam-se em alguns pontos, não é? E depois, na altura, quando eu terminei o mestrado e fui fazer o doutoramento, eu fui fazer o doutoramento na área de sensores para orgânicos voláteis, naquilo que se chamam os sistemas de nariz eletrónico, dentro dessa área, dos sensores químicos. E surgiu a necessidade de trabalhar com microeletrónica. No fundo, os sensores, eu produzia sensores, não é? Além depois de fazer as medições e toda a instrumentação, mas eu produzia mesmo os sensores. E os sensores eram produzidos, efetivamente, com técnicas da microeletrónica. Portanto, e começou aí, digamos, a incursão na área mais específica da microeletrónica, da microfabricação, sempre ligada, neste caso, a sensores, e sensores capacitivos, materiais dielétricos. Digamos que foi aí o início dessa transição. Pois, digamos, eu pertenço a uma geração anterior ao professor Pedro Barquinha. Efetivamente, pronto, eu quando comecei no CENIMAT, começámos de início, portanto, no fundo, a montar os laboratórios e tudo mais, principalmente na área em que eu estava, eu pertencia, digamos, a um grupo que era, na altura, chamava-se o grupo dos materiais eletroativos. O doutoramento é sempre, para mim, foi um ponto-chave, não é? Eu acho que é sempre uma altura, porque o doutoramento é algo muito pessoal, não é? É uma coisa que sai da nossa cabeça, da nossa imaginação, porque é claro que nós, quando estamos a fazer um doutoramento, temos um orientador, obviamente, e temos uma equipa, mas eu, pronto, não sei se será assim tanto com toda a gente, mas comigo foi, quer dizer, eu senti que aquilo era uma coisa muito pessoal, muito quase como um escritor que se fecha para escrever um livro, digamos assim. Portanto, eu estava a fazer algo de muito pessoal e que saía muito da minha imaginação e da minha cabeça. E isso, de facto, foi uma experiência que me marcou muito e muito interessante, quer dizer, porque acho que só acontece verdadeiramente uma vez na vida daquela forma, não é? Às vezes há pessoas que dizem que fazer um doutoramento é muito estressante e pronto, e de facto tem períodos estressantes, porque a pessoa às vezes está num impasse e não consegue avançar, mas isso faz parte do processo. Mas, por outro lado, há uma grande liberdade criativa, quer dizer, a pessoa está entregue a si própria numa grande liberdade criativa. E, portanto, talvez tenha sido essa a parte que me marcou mais, foi efetivamente a parte do doutoramento em si. É claro que depois tenho tido momentos muito interessantes e me têm marcado muito, nomeadamente, por exemplo, o trabalho que eu tenho feito em projetos europeus é uma coisa que me tem dado muito gosto e verdadeiramente prazer científico, digamos assim, o poder colaborar nesses projetos de grande dimensão e onde estão, digamos, pessoas efetivamente com uma qualidade enorme, não é? Olha, atualmente eu estou a coordenar alguns projetos no CENIMAT. Eu tenho tido sempre uma ligação bastante forte a empresas, à indústria. Eu terminei agora um projeto, e os projetos têm sido sempre na área dos sensores. Estamos agora a terminar um projeto que é o Smart Edge, que é um projeto que foi feito com o intuito de introduzir sensores em ferramentas de corte. Portanto, as indústrias que produzem peças, usam umas pastilhas de corte e há necessidade de haver um controle em tempo real do desgaste dessas peças para que as máquinas possam operar naquilo que se chama enchão de fábrica, portanto, na execução das coisas na fábrica, possam operar o mais tempo possível
e por outro lado que não haja problemas em termos, às vezes está-se a maquinar uma peça durante muito tempo e depois a ferramenta de corte parte e estraga a peça toda, portanto isso são prejuízos muito elevados. E portanto existe, e está um pouco ligado àquilo que se chama a indústria 4.0, não é? Que é a capacidade de nós podermos tornar alguns processos industriais, dar-lhes alguma inteligência, portanto a nível de desconferir, dar sensorização, mas essa sensorização poder ser em tempo real e conferir alguma inteligência. Então eu tenho estado ligado a essa parte de desenvolvimento, neste caso são sensores de temperatura, sensores de muito alta temperatura, para colocar em sítios muito específicos de ferramentas de corte para funcionar em tempo real e transmitir essa informação. E nesse âmbito começámos também um projeto que vai agora, enfim, já faz mais tempo, com isto da pandemia teve um pouco parado, não é? A investigação teve uns meses paradas, estamos talvez assim fez agora 2 anos, portanto temos mais um ano de projeto, previsivelmente vai haver um adiamento, também por causa da pandemia, mas pronto, temos mais um ano de projeto, que é um projeto muito grande, um chamado projeto mobilizador, que engloba 21 institutos e empresas. Temos empresas de topo, como a Auto Europa, por exemplo, empresas também de moldes, e estamos também a tentar fazer isso, que é incorporar sensores, neste caso em moldes, para fazer peças, nomeadamente para a indústria automóvel, por exemplo, mas não só, portanto, toda a indústria dos moldes, conferir inteligência a esses processos fabris com sensorização. Depois, isto a nível mais de empresas, digamos assim, projetos com empresas, que são projetos, no fundo, da chamada agência de inovação. Depois, a nível mais de investigação, estou também a coordenar aqui no CENIMAT um projeto da Fundação para a Ciência e Tecnologia com a Universidade de Évora para a produção de sensores ópticos para testes em pesticidas, nomeadamente na parte agrícola, enfim, de alguns pesticidas que são aplicados e, no fundo, são sensores que irão permitir verificar a concentração que existe ou não ainda desses pesticidas em algumas explorações agrícolas. E são os projetos que dependem diretamente de mim, ou seja, que eu sou coordenador das equipas, e depois participo como membro da equipa em outros projetos, como seja, por exemplo, um projeto com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e também projetos europeus que estão em curso e que também, normalmente, a parte sensorial e a parte mais de instrumentação, normalmente eu acabo por, de alguma forma, coordenar essas partes também. Mas aí o projeto já não depende de mim, digamos assim. Sim, quer dizer, em termos do tempo, normalmente, quer estejamos a falar em projetos com a indústria, quer estejamos a falar... Hoje em dia, quase todos os projetos também já têm indústria, porque, por exemplo, os projetos europeus, todos eles têm empresas, não é? Portanto, os end-users têm que existir nesses projetos europeus, a não ser que sejam projetos de uma área totalmente teórica, que não é o que nós fazemos, não é? Mas nesses projetos europeus também já existem as empresas, não é? Nestes da FCT, mais de investigação, não, aí são projetos mesmo de investigação. A grande diferença não será tanto nos tempos, porque os tempos normalmente estão definidos em termos de projeto, não é? As calendarizações existem, e quer estejamos a trabalhar mais com empresas, quer estejamos a trabalhar mais na área de investigação, com aquilo que se chama um TRL mais baixo. TRL é Technology Readiness Level, portanto, é o quão perto ou não está de uma aplicação real no mercado. Se estivermos a falar de projetos mais científicos, claro, não tem uma aplicabilidade se calhar tão imediata no mercado, ou pode ter, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe.
eu costumo dar este exemplo que é o seguinte, quando apareceu a eletricidade, não é? Nós podíamos ter duas vias de investigação. Antes tínhamos nas cidades, etc., tínhamos os candeeiros a petróleo, não é? A iluminar as ruas, e nós podíamos ter uma vertente que é investigar qual é o melhor candeeiro a petróleo possível para fazer a melhor iluminação. Ou, por outro lado, estava um indivíduo no laboratório a trabalhar lá com os músculos das rãs e essas coisas todas, e depois veio a eletricidade, não é? E acabou por ser muito mais benéfico do que investigar qual é o melhor candeeiro a petróleo mais XPTO. Portanto, as duas vertentes são igualmente úteis, não é? E nunca podemos dizer que, por ser uma investigação menos aplicada, não pode, enfim, vir a dar origem a uma disrupção e uma nova aplicação no mercado. Bom, mas não fugindo muito do assunto, talvez o que eu noto é que quando se trabalha diretamente com uma empresa, ou seja, não é quando se trabalha com a empresa, quando a empresa é líder do projeto, porque estes projetos com as empresas que eu estou a falar da agência de inovação, quem lidera os projetos efetivamente são as empresas, quer dizer, são as empresas que promovem o projeto, não é? E que trabalham com instituições de investigação, mas são as empresas que definem os objetivos muito claros. O que talvez se possa dizer que existe são coisas mais pragmáticas, quer dizer, a empresa sabe muito bem o que é que quer, não é? E não gosta muito de se desviar daquele caminho, e portanto define muito bem as regras, e portanto não há muita margem para grandes invenções, digamos assim, quer dizer, temos de ser muito mais pragmáticos, porque a empresa está a meter muito dinheiro no projeto, não é? Também, e portanto temos que respeitar isso, não é? E a empresa está ali com um objetivo. E o objetivo de uma empresa é ter lucro. Pode não ser a curto prazo, mas tem que seja a médio e longo prazo. Portanto, obter algum lucro, e é esse o objetivo, não é? Porque os projetos também são financiados pela Agência de Inovação com esse objetivo, não é? Com o objetivo das empresas terem lucro e com isso o país ganhar, não é? E, portanto, existe um maior pragmatismo, se quisermos assim. Portanto, há menos tempo, digamos assim, ou menos maleabilidade para andar ali com grandes desvios àquilo que são as linhas fundamentais do projeto. É uma pergunta interessante, mas um bocadinho difícil, não é? Eu se poderia dar um conselho, enfim, eu acho que as pessoas devem apostar na sua formação. É isso que eu acho acima de tudo. Portanto, esperemos que as pessoas estejam no curso e que se sintam identificados com o curso, portanto, isso é fundamental. E que apostem na sua formação, que acreditem que se estudarem e se forem aquilo que se chama bons alunos, digamos assim, que isso mais tarde vai dar os seus frutos. Mesmo aquelas matérias que nós às vezes achamos que são um bocadinho mais chatas ou que toda a informação e toda a formação nesta altura das vossas vidas, digamos assim, quando estão a tirar um curso superior, quanto mais vocês beberem, digamos assim, mais frutos vocês vão ter no futuro. E não tem que ser necessariamente só dos professores. Eu digo, estão a fazer uma unidade curricular ou a estudar um assunto ou até envolvidos em projetos complementares àquilo que estão a fazer nas unidades curriculares, mas terem essa vontade de aprender, de ganhar conhecimentos, de serem humildes. Nós temos, e nós também, e eu procuro também ser humilde relativamente àquilo que eu ainda não sei e procurar sempre aprender cada vez mais. Quanto mais aprenderem, quanto mais lutarem por essa aprendizagem, pela vossa formação,
mais frutos vocês vão ter no futuro. Isto é um pouco geral, um pouco independente do curso, mas é isso que eu sinto que é fundamental. Bom, o futuro da nanotecnologia vai depender um pouco de várias vertentes, digamos assim. A nanotecnologia, como eu olho para a nanotecnologia, é algo transversal a muitas disciplinas, quer seja a física, a química, a engenharia de materiais, à biotecnologia, e, portanto, eu sinto que o futuro está na capacidade que nós venhamos a ter de integrar esses vários conhecimentos. Vai ser muito difícil fazer algo disruptivo, alguém que trabalha apenas numa área. Talvez a disrupção com o uso das nanotecnologias venha e apareça principalmente de equipas multidisciplinares. Portanto, equipas ou pessoas que consigam interligar conhecimento de várias áreas. Portanto, eu penso que é aí que nós podemos ter grandes avanços com a nanotecnologia. Portanto, não fazer apenas química, não fazer apenas física, não fazer apenas engenharia de materiais, mas conseguir interligar esses conhecimentos para a construção, eventualmente, de novos dispositivos, mas dispositivos que sejam úteis numa determinada área. Se estivermos a falar, por exemplo, na área médica, temos que integrar pessoas com conhecimento da área médica que nos ajudem a fazer isso. Portanto, é essa interdisciplinaridade que eu acho que tem que estar sempre aliada à nanotecnologia.